Glória a Deus, aleluias, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Marta. Somos uma família de missionários brasileiros aqui no Chile. Irmãos, o Senhor mandou a gente aqui para o Chile. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, a obra do Senhor, Ele faz como Ele quer, né? Ele que faz a sua obra. Glória a Deus, aleluias. A gente é só instrumento nas mãos do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos usa como Ele quer. E a gente, o que a gente tem que fazer? Nos colocar como instrumento nas mãos dEle e deixar Ele nos usar. Temos que ser obedientes a Ele em tudo. Glória a Deus, aleluias. Não sei se vocês estão acompanhando, há um tempo atrás, o Senhor me pediu para separar para Ele em jejum, em oração, em santificação, em muita búsqueda e orar, interceder para a igreja que está dormindo ainda. O Senhor me revelou o tempo que a gente está vivendo, que Jesus realmente está vindo, que realmente as suas palavras, profecias estão se cumprindo. Então o Senhor me levantou nesse propósito, trazendo, através disso, trazendo revelações da tua palavra, revelações de coisas que vão acontecer e tudo. Glória a Deus, aleluia, por isso. Não para meu mérito, mas para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, nesse tempo, o que está acontecendo nesse tempo? Nesse tempo, o Senhor está chamando uma quantidade grande de pessoas, levantando uma quantidade grande de instrumentos apocalípticos. Já? São o quê? São homens e mulheres que o Senhor está levantando no mundo inteiro para poder falar que Jesus já está voltando. De várias maneiras, de várias formas, muitos através de visões, relatando as visões que teve, outros relatando sonhos que tiveram, né, que são revelações, né, que tiveram a respeito da vinda do Senhor Jesus. Então o Senhor mesmo, Ele está o quê? Despertando a sua igreja, né, e usando esses instrumentos para despertar outros, para acordar outros que estão dormindo, né? A palavra do Senhor fala que ai daqueles que têm por tardança a sua vinda, né? Muitos não pregam Apocalipse, não pregam a vinda de Jesus. Deveria estar estudando a respeito desse tempo, estudando a respeito das 70 semanas e não estão fazendo, porque tem por tardança. Ou seja, Jesus não vai voltar agora, assim pensam eles. E então eu não preciso fazer isso. E o que acontece? Eles, além de se perderem, vão levar muitas pessoas a se perderem, porque quando Jesus vir, essas pessoas vão estar dormindo ainda. Então a necessidade do Senhor de estar usando instrumentos para poder falar é muito grande. Porque muitos instrumentos que o Senhor tem se levantado para falar e colocado em lugares estratégicos, lugares de influência, para poder pregar a respeito do Apocalipse, eles não pregam, não estão pregando. Eles estão pregando uma palavra de acordo com a conveniência, não pregando o que Deus está mandando pregar para esse tempo. Glória a Deus, aleluia. Então, por causa disso, por causa das grandes abominações nesse último tempo, por causa da apostasia que tem se levantado nesse último tempo, isso só tem aumentado a ira do Senhor. Compreende? Você vê que quanto mais quem traz a ira do Senhor? Os ímpios? Não, os ímpios já tem uma porção já de ira que eles podem aumentar. O que mais produz ira no Senhor é os santos, é as pessoas que estão fazendo sua obra, as pessoas que dizem que são dele e na realidade o que fazem? Negam o seu nome, profanam o seu nome, compreende? Transversa algo, como que se diz? Glória a Deus. A sua palavra, compreende? Falsifica a sua palavra e continua pensando que estão corretos. Então, o que o Senhor fala para esse tempo? O Senhor fala, olha, eles estão mortos. Para mim, espiritualmente, estão mortos. São pessoas que estão aí, continuam andando, continuam caminhando e são mortos. Estão mortos espiritualmente, né? É muito forte falar a respeito disso, é muito forte chamar a atenção da igreja em relação a isso. Entendeu?
Não é fácil se posicionar para poder falar a respeito dessas coisas. Todas as pessoas aceitam os profetas que profetizam bênção, né? Os profetas que vêm falando que amanhã você vai prosperar, que seu bolso vai encher de dinheiro, que Deus vai te curar imediatamente. Mas o profeta que fala assim, olha, Deus vai te curar, mas se você não consertar, Deus não vai te curar, não. O profeta que fala assim, olha, Deus quer prosperar você, mas se você não conserta os seus caminhos, como que vai vir prosperidade sobre sua vida? Que fruto você está dando? Você realmente merece o milagre que Deus quer te dar? Você não conserta perante Deus? Você anda no caminho de maldição e quer receber bênção? Como é que é isso? Então, muitos profetas levantam profetizando bênção sobre a vida daqueles que andam em caminhos de maldição. Nunca que vão receber bênção assim. Então, esses profetas são os melhores à vista do povo, à vista de todo mundo, porque passa a mão na cabeça do pecado. Diz, olha, tudo bem, continua pecando aí, porque Deus vai continuar te abençoando da mesma forma. E Deus, o que ele faz? Isso só aumenta a ira de Deus. Deus fala assim, o que você está falando? Você realmente está pregando minha palavra de acordo com a minha palavra? Não, isso só está aumentando minha ira. Como que você passa a mão na cabeça do pecado e diz para essa pessoa que está tudo bem em sua vida? Que profeta você é? Compreende? Então, nós somos os santos, nós somos os separados, nós somos os que Deus levantou para poder falar. E por causa dessa falta de prudência dos santos, por causa do pecado dos santos, né? Porque o santo ele peca em relação a isso também. Isso só aumenta a ira do Senhor. Isso que enche a taça da ira do Senhor. Isso que faz derramar a ira do Senhor sobre a terra. As taças da ira do Senhor elas já estão quase transbordando, já estão a ponto de derramar sobre a terra. Por quê? Porque esse tempo de apostasia, esse tempo de engano, esse tempo onde a obra do Senhor é feita de qualquer maneira, esse tempo onde as pessoas falam, olha, total Deus não está me vendo, então vamos fazer as coisas da forma que eu penso que tem que fazer. Entendeu? Esse é um tempo onde a ira do Senhor aumenta. E é muito bonita a palavra do Senhor, porque o Senhor vai nos revelando tempo, né? E quando Ele nos revela tempo, Ele nos revela que acontecimento. Olha, espiritualmente, o que está acontecendo hoje? O que Deus está fazendo hoje no espiritual? Glória a Deus, aleluias, verdade? Em Ezequiel 9, fala o seguinte, fala de uma visão, né, que Ezequiel teve. Aqui fala das visões que ele teve, né? E olha, se você analisa essa visão para o passado, você tem que analisar essa visão em relação ao tempo de hoje. Vamos analisar. E em 2, eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com uma arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho. Quem é um homem vestido de linho? Jesus. Jesus é o 7º, tá? Com um tinteiro de escrivão na cintura. E entraram e puseram junto do altar de bronze. Tá? O tinteiro de escrivão na cintura, estava amarrado na cintura. Então, ele estava utilizando isso, tá? Então, estamos aqui tempo aqui? No tempo que Jesus utilizou o tinteiro. E onde fala que ele ia utilizar esse tinteiro? Na hora de escrever os nomes na testa. Ele ia necessitar desse tinteiro nesse tempo. Glória a Deus, aleluias. Então, e aí a glória do Deus de Israel se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cintura. E disse-lhe o Senhor, então estou falando que Deus falou com Jesus o seguinte, passa pelo meio da cidade
pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem. Quem são esses homens que suspiram e gemem? São os homens e as mulheres que Deus levantou para gemer, porque foram revelados para eles algo muito forte, ao ponto deles falar: misericórdia, Senhor, vamos jejuar e vamos orar. Vamos clamar com a força, com a maior força que nós temos. Vamos clamar com todas as nossas forças. Por que estavam clamando? Por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Jerusalém aqui está falando não somente do povo de Israel, está falando de Jerusalém em relação à igreja de Cristo, à igreja de Deus, tá? Está falando das duas, tanto Israel, das duas figueiras, quanto Israel como a igreja de Cristo, tá? Está falando o quê? Que por causa das muitas abominações, por causa do seu pecado. O que acontece? Quando Deus me faz gemer, chorar e jejuar muito, o que o Senhor me mostra? Me mostra pecado nos altares. Me revela pecados nos altares e traz essas revelações todas. Não foi muito fácil ver tudo isso, as visões do Senhor. Depois de que o Senhor entrega essas visões, você tem que orar ao Senhor, pedir discernimento, pedir orientação, tanto dentro da palavra, quanto o discernimento espiritual do Espírito, que vem do Espírito Santo de Deus, para o Senhor confirmar essa visão, para o Senhor falar o que significa os símbolos e tudo que você está vendo, entendeu? O que Ele quer falar através disso, entendeu? Então é uma búsqueda, é um choro, é um gemido. Você tem que gemer. Então o que acontece? Glória a Deus, aleluia. É forte essa palavra. Esse tinteiro para marcar esses que estão gemendo, para marcar os que estão chorando. Porque os que acordaram estão gemendo, estão chorando. Quantos irmãos e irmãs no mundo inteiro, irmão, não é só no Brasil que está acontecendo, é no mundo inteiro, relatos de irmãos que estão chorando e clamando pela igreja, clamando pelos outros, clamando por salvação, clamando pelos altares, clamando pelos líderes, porque Deus tem revelado coisas, abominações, tem revelado coisas e falado: olha, esse não vai ter a salvação. Então, o que você faz? Você manifesta que? Você manifesta preocupação, amor em relação ao irmão, para orar, interceder e pedir pela sua vida. E quantas vezes eu clamei ao Senhor e falei: Senhor, olha, esse líder, Senhor, é muito conhecido. É muito conhecido. Ele tem muita influência, Senhor. O Senhor podia revelar a ele todas essas coisas. Ele podia consertar perante o Senhor e começar a pregar salvação, porque através da vida dele pode alcançar muitas pessoas, Senhor. E aí clamando ao Senhor pelos líderes, pelos que estão no altar. Clamando pela nossa vida também, né? Nós também necessitamos, verdade? Nós também somos homens, nós também somos, como família missionária, somos homens, somos falhos, né? Pecamos, erramos, vamos ao altar do Senhor, pedimos perdão, pedimos, Senhor, sempre estamos atentos aonde estamos pecando para nos arrepender perante o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, você vê aí o que? O tinteiro, né? A necessidade de Jesus, porque fala que ele estava vestido de linho, fazendo uma referência a Jesus. Jesus está marcando as pessoas que estão. Quem são os que estão marcando? As pessoas que estão clamando, os que estão chorando, os que estão gemendo. Glória a Deus, aleluia. Escrevendo o quê? O nome. Escrevendo o nome, um novo nome. Glória a Deus, dando um novo nome. Glória a Deus, aleluia. É tremenda essa palavra. Então, irmão, o que acontece? Aí vem uma ordem. Vem uma ordem. Depois que ele marca todo mundo,
ele marca esses, vem uma ordem e fala, olha, e aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ela e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Ou seja, aqui não vai ser conforme a sua forma de ver. Você vai olhar para a pessoa, vai ver vestiduras de santidade. Você vai ver vestes de sacerdotais que vão te passar uma visão de santidade. Mas não vai ser pelo seu olho. Você vai matar pelo meu olho. Sou eu que estou vendo. Entendeu? Então, não poupe ao seu olho as pessoas. Ao seu modo de ver. Não venha poupar ninguém a seu modo de ver. Você vai executar exatamente o que eu estou mandando você executar. Não os compadeceis. Matai os velhos, os jovens, os virgens, os meninos, mulheres e exterminai-os. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Ou seja, esse não toca, não mata. Começa pelo meu santuário, começa pelo meu altar, começa dentro da minha igreja. E começaram pelos homens mais velhos, que estavam diante da casa, que estavam o quê? Na frente da casa, que estavam como autoridade nessa casa de oração, vamos dizer assim. E lhes disse, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saíram e feriram na cidade. Depois que terminou com os que estavam aí no altar, os que estavam na casa, diante da casa, ou seja, na frente da casa, que estava exercendo autoridade nessa casa, saíram e feriram a cidade, saíram para fora para ferir os demais. Aqui está falando de um povo que serve a Deus, aqui não está falando de um povo que não serve a Deus, irmão. O juízo do Senhor é para os que servem a Deus, não é para os que não servem, porque os que não estão servindo, os que estão ímpios, estão procedendo impiamente. E por causa da sua impiedade, por causa dos seus pecados, a única coisa que ele vai conseguir com isso é a perdição. Compreende? Então, quem vai ser julgado? As obras dos santos. Nós que dizemos que somos de Cristo, esses vão ser julgados e analisados. Ou seja, é nesse momento que esse olho, que tudo vê, esses olhos de fogo, vai sondar o mais profundo coração do crente, do irmão, da irmã, entendeu? E é nesse tempo que essas coisas vão acontecer, porque estamos num tempo de um juízo. Porque os olhos vê, os olhos investigam. Estamos num juízo investigativo. É o tempo da manifestação do juízo investigativo sobre a terra. Glória a Deus. Porque investiga, avalia, esquadrinha e vê. Glória a Deus, aleluia. Sucedeu, pois, que havendo ferido e ficando sozinho, aí Ezequiel fala que ele ficou sozinho. E ele entrou em desespero, ele falou, meu Deus, eu vejo tanto morto, o Senhor vai matar todo o remanente? Vai matar todo o Senhor? Então ele com desespero. E é o que na realidade me passou a mim, quando estava orando e quando estava intercedendo. E eu falava, Senhor, tantas pessoas vão se perder, Senhor? Porque a quantidade de gente que Deus me mostrou que ia ficar era muito grande. Então é um desespero na minha alma muito grande para poder clamar. Por isso eu jejuava mais e mais. E clamava mais e mais ao Senhor. Glória a Deus. Então Ezequiel, ele vê o mesmo e ele fica desesperado. Ele para. Entendeu? E ele clama e ele fala, ah, meu Deus. E ele tenta, com suas razões, falar com o Senhor. E Senhor, mas por que vai estar acontecendo isso? Por que isso? Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor, o que ele fala? Ele vai e justifica para ele, dizendo, olha, esse povo está pecando, há muita abominação, esse povo está pecando, eles estão andando correto comigo. É necessário que isso aconteça.
Glória a Deus, aleluias. Aí Jesus responde: então me disse o Senhor, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Então aí, olha para você ver, tá falando a terra se encheu. Se tivesse falando só de Israel, não ia falar a terra se encheu, tá? Então tá dando uma relação que a terra se encheu porque tá dizendo que é a igreja, é a terra inteira, tá? Que está sendo evaluada, né? Que está sendo condenada nesse tempo, está sendo julgada, né? A terra encheu de sangue e a cidade encheu de perversidade. Porque dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê, ou seja, o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo, então eu vou continuar fazendo. Vamos continuar com essas práticas em cima dos altares, vamos continuar com essa simbologia, esse misticismo, vamos deixar os espíritos de Jezabel tomar posse da igreja, entrar e fazer o que quiser. Não vamos, como líderes, olhar o que os outros irmãos estão trazendo para dentro da igreja, não vamos corrigir, nós vamos fazer igual Eli, vamos fazer ouvidos surdos para a reclamação de Israel, porque Israel o que fez? Israel foi lá e falou com Eli: olha, os seus filhos estão pecando, os seus filhos estão fazendo coisas abomináveis, que desagrada a Deus. E Eli o que fez? Não deu ouvido. Mesmo vendo, ele o que? Não conseguia enxergar, porque a cegueira tinha chegado nele. Ou seja, eu vejo, mas eu não vejo. Eu tô vendo, mas eu não tô vendo. Tá meio embaçado o que eu tô vendo. Então eu não vou dar crédito ao que eu estou vendo. Então ele não deu crédito ao que os filhos estavam cometendo. E muitas vezes, muitos líderes, né? Vamos chamar de líderes, fazem o mesmo, entendeu? Faz vista grossa para determinadas coisas, irmãos que fazem determinadas coisas dentro da igreja, ou até mesmo pessoas que estão debaixo da sua submissão. E tudo, você vai ser responsável, a pessoa vai ser responsável disso tudo, entendeu? Glória a Deus, aleluias. Então, vai vir o quê? Condenação para isso também. Por isso que a gente tem que abrir o olho nesse tempo. É nesse tempo que você tem que abrir o olho. É nesse tempo que você tem que ficar acordado. Glória a Deus, aleluia. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Então Deus está falando: olha, eu não vou manifestar com vocês com misericórdia, não. O tempo já acabou. Então, o que acontece aqui? Jeremias, ele clama a Deus por eles. O Senhor vai derramar toda a sua indignação sobre esse povo, Deus. E o que Deus fala? Não clame mais por eles. Não é necessário interceder mais por eles, porque já está decretado. Eles são mortos andando. Eles estão mortos. Espiritualmente, eles já morreram para mim. Eles não têm vida mais. Eles já foram feridos com a morte. Entendeu? E o tinteiro, eu já marquei os que eu tinha que marcar. Não tem mais oportunidade. Então, irmãos, temos mais oportunidade? Temos um pequeno tempo de oportunidade. Vai chegar nesse tempo que não vai ter mais oportunidade. Que Deus vai falar: olha, não ora mais. E o mais incrível de tudo isso, que aí eu jejuava e jejuava. E orava e clamava, e orava e clamava, e orava e clamava. E eu não parava os jejum. Eu ainda estou jejuando. Mas eu não parava o clamor em relação a essas coisas, a essas pessoas. Tinha uma inquietude na minha alma muito grande em relação a alguns líderes e a algumas pessoas. Incrivelmente, o Senhor falou comigo:
olha, o seu jejum, você pode parar ele. Por eles, você pode parar ele. E vai ter um tempo que eu vou pedir para parar as orações. Porque não vai ter um tempo que não vai ser necessário mais as orações de vocês. Eu falei misericórdia. Para desespero da minha alma. Porque eu falei, Senhor, e qual que é esse tempo? Qual que vai ser esse tempo que o Senhor não vai, que a oração será desnecessária? Como será isso, Senhor? E até hoje entendo, mas busco entender mais a respeito dessas palavras que o Senhor me falou, a respeito dessas revelações que o Senhor me trouxe. Glória a Deus, aleluia. Para entender tudo isso com claridade, porque se Ele quer que eu fale algo, eu tenho que expressar algo com claridade, com base bíblica, né? Glória a Deus, aleluia. Então realmente vai ter um tempo, irmão, que não vai adiantar mais interceder, porque as próprias ações da pessoa já condenou a pessoa. Nem mesmo a pessoa retratar vai ter como mais. Porque o Senhor vai dizer, não, as abominações deles são muito grandes. Não tem como mais. Tremendo, não é? E eu vejo, o que eu vejo? Eu vejo o Senhor cumprindo tudo isso. Que dia que é hoje? Hoje é 25 de março de 2024. O Senhor me fez gravar um vídeo. Eu postei inclusive no Facebook. Falando a respeito de algumas coisas, chamando a atenção de alguns líderes em relação a algumas coisas. Falando a respeito, porque o Senhor trouxe uma revelação dos líderes que estão sofrendo muito, dos que realmente são os que estão clamando, os que vão ser marcados para a glória do Senhor, conforme está escrito nessa palavra, os que estão gemendo, estão chorando, estão sofrendo, estão sangrando. E o Senhor me mostrou que muitos iam morrer nesse tempo. E aí quando o Senhor me pede para fazer esse vídeo de novo e gravar a respeito disso, me dá a palavra, e essa palavra foi a que Ele me deu, justificando a morte de muitos, e começando pelos mais velhos, justificando o que o Senhor tem feito. Na realidade, no mundo inteiro, muitos líderes mais velhos têm morrido. Muitos irmãos saem falando, olha, foi para a glória. Irmão, o melhor fica calado, porque você não sabe o que Deus está fazendo. É Deus que sonda os corações, é Deus que julga, para você não ser condenado também pelas palavras ociosas que saem da sua boca, as palavras que... Para quê, irmãos? Fica quieto, fica calado, não julgue, não se meta, não coloque a mão debaixo de fogo para não se queimar também. Já? Deus é Deus, tem que respeitar, respeita o que Deus está fazendo. Ele sabe todas as coisas, se foi para a glória ou não foi para a glória. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Então, muita prudência agora para não você mesmo fazer juízo sobre as coisas do Senhor. Para você mesmo não blasfemar falando que o Espírito Santo atuou aí e o Espírito Santo não estava aí. Compreende? Falando, olha, a revelação do Espírito Santo é uma revelação de Satanás. Por quê? Porque a própria palavra de Deus fala que nesse tempo vai haver muito engano. Os anjos das trevas vão se transfigurar em anjos de luz, trazendo um engano muito grande. A palavra de Deus fala que se levantarão, em Mateus 24, levantaria muitos falsos profetas, com uma diligência, com uma sabedoria que vem do inferno. Nem eles mesmos, irmãos, sabem que estão sendo guiados
por Satanás. É forte falar isso? Pode gerar descrença em algumas pessoas? Sim. Ah, mas como que você sabe que nem eles mesmos sabem? Porque às vezes, irmãos, nós pensamos, temos um conceito, a palavra de Deus fala que nós temos um... Agora eu não tenho um versículo, mas é um versículo bem profundo, pequenininho e profundo, que fala que nós consideramos nossas falhas, nossos erros, de acordo com a nossa consideração, de acordo aos nossos pensamentos e entendimento. E eu considero que está bom, minha conduta perante o Senhor. Eu evaluo a mim mesmo, minha avaliação é boa, entendeu? Eu falo assim, olha, eu fiz tal coisa, eu agi de tal forma com essa pessoa, não, eu tô bem. Não, eu tô bem. Mas Deus, ele vai no meu coração e analisa o som do meu coração. E aí o Senhor fala assim, não estava nada bem. Não estava nada bem. Então é Ele que vê a intenção do nosso coração. Então por isso que eu tenho que ter prudência, principalmente nesse tempo, com os meus julgamentos. Porque eu não sou apta, meus olhos veem o quê? Aparência. O que essa palavra falou? Olha, não julgue conforme os seus olhos. Não é conforme os seus olhos. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Ou seja, não é de acordo com o seu olho, olhando a aparência, esse aqui eu não vou... Porque olha as vestes sacerdotais que tem. Quem vê o coração dessa pessoa é Deus. Quem vê as atitudes, o que está oculto é Deus. Eu não vejo nada. Eu não posso falar. Compreende? Eu não posso dar um testemunho de algo que o Espírito Santo ou Deus me confirmou a respeito dessa pessoa. Por quê? Porque senão eu também estou manifestando o quê? Falsidade. Dando testemunho falso. O que eu estou fazendo? Eu estou me alinhando a essa pessoa. Quando eu me alio a essa pessoa, me junto a essa pessoa, com minhas palavras eu estou me juntando. Quando eu junto com essa pessoa, eu sou condenada também junto com essa pessoa. Por isso a palavra do Senhor diz, sai de Babilônia. Porque o juízo vem sobre Babilônia. Quando o juízo vem sobre a Babilônia, Deus fala, sai daí vocês. Porque senão vocês vão ser condenados também. Receber o juízo sobre suas cabeças também. Então, tem uma expressão que diz, não coloca a mão no fogo para não ser queimado. Compreende? Então, muitos ministros que estão fazendo? Manifestando fogo estranho dentro das igrejas, dentro dos templos. Então, onde você tem que buscar por você mesmo o discernimento. Você mesmo tem que se santificar, buscar do Senhor. Olhar só para o Senhor. E não olhar os defeitos. Não olhar para o homem. Olha só para Jesus nesse momento. Busque a Ele. A salvação sua não depende dos líderes, não depende de ninguém, não depende da sua família, não depende dos irmãos em Cristo. A salvação sua depende de você. É você que tem que buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força. Jejua, ora e busca o Senhor em nome de Jesus. Amém? Agora, tem muitos irmãos orando, intercedendo pela sua vida, porque Deus levantou muitos irmãos nesse mesmo propósito. Os instrumentos, vou chamar eles de instrumentos apocalípticos para esse tempo. Ah, mas Deus já não estava usando? Sim, Deus estava usando muitos. Mas nesse tempo, Deus direcionou a eles a esta visão. Direcionou a eles a mudar a sua oração e orar nesse sentido de salvação, para que a salvação alcance a vida dessas pessoas. Pedindo socorro por eles, clamando, jejuando e orando. Glória a Deus, aleluia.
Se você é um deles que Deus tem tocado no seu coração para fazer o mesmo, para orar, para jejuar, para estar clamando, se o Senhor trouxe revelação a ti dos últimos tempos, trouxe na sua vida compreensão a respeito do tempo que a gente está vendo, e você sente na sua alma que isso está correto, em nome de Jesus. Confirma-lo em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Essa palavra aqui não é para a minha glória, para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus, em nome de Jesus. Ainda tem mistérios aqui ainda que tem que ser revelados. O tempo de gravação não pode ser muito longo. Glória a Deus, aleluia. Deus me revelou algo lindo também dos 144 mil que vão ser selados. Glória a Deus, aleluia. Aqui está falando de escrever o nome, tá? Porque tinteiro, se você pesquisa na internet, é um tinteiro que ele colocava a pena assim, né? Colocava uma caneta, né? E aí escrevia. Então, qual a necessidade? Jesus mesmo vai marcar com seu nome algumas pessoas. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão clamando ao Senhor, então estão sendo marcadas. Por que a necessidade de ser marcadas? Por causa de um tempo de destruição que vai vir sobre a terra. Ou seja, o anticristo, o mal vai se manifestar sobre a terra e as pessoas necessitam estar seladas para não ser tocadas. Glória a Deus. E são esses, são os que estão clamando. Se você ainda não se levantou, não se despertou para poder começar a clamar, para poder começar a jejuar e buscar para a sua vida, esse é o momento para que o tinteiro te marque, para que o homem vestido de linho fino passe pela sua casa e escreve esse nome na sua testa, te marcando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É bonito, é muito bonito. Então você vê que isso não é um selo, é um nome. Um selo, é um timbre, é um selo, tá? O selo é um selo. Agora, o tinteiro é para escrever. Para escrever o quê? Um nome. Isso faz uma separação do 144 em Apocalipse. Já você que está buscando revelação em relação a isso, às vezes muitos se confundem com os 144 virgens e os 144 da tribo de Israel. O Senhor tem me revelado que esses dois são dois 144 separados, não são juntos. Amém? Glória a Deus. Então você vê o 144 virgem que se escreve na testa, né, deles, marca, tá? E o 144 da tribo de Israel, né? Mas só esses vão ser salvos? Não. Todos os que estão clamando, gemendo, vão ser marcados. Os que estão gemendo vão ser marcados. Quem são os que estão gemendo? Você pensa que vai ser só 144 no mundo inteiro que estão gemendo? Então vai dar mais ou menos um por cada país que está gemendo? Não, não é só um por cada país, é muito pouco, né? Em relação, por exemplo, aos grandes países que tem milhares e milhares de pessoas, marcar um só por esse país é muito pouco. Compreende? Então aqui está falando da igreja, tá? Do selo. Aí você fala assim, mas a igreja está selada pelo Espírito Santo. Sim, a igreja está selada pelo Espírito Santo. Mas aqui está fazendo uma distinção entre realmente os que estão, porque na igreja todos se consideram selados pelo Espírito Santo. Todos que falam em línguas se consideram selados pelo Espírito Santo. Mas tem muito instrumento que Deus não está de acordo com o seu atuar, que também falam em línguas, que também foram selados pelo Espírito Santo. Mas não significa que eles vão subir. Os que vão subir são os que verdadeiramente estão totalmente entregues. Porque quando você chora e você geme por alguém, por uma necessidade, você está entregue. Você entregou tudo em prol da obra do Senhor, em prol do reino, entendeu? Você está buscando verdadeiramente, você está fazendo a obra verdadeiramente, como deve ser. Você está amando a pessoa até mais que a sua própria vida, porque você está
gemendo por ela, você está clamando por ela, por essa pessoa. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder falar. Esta é uma justificação que o Senhor me deu para as revelações que foi entregue justamente no último vídeo que eu postei aí no Facebook. Eu não tenho acesso a mais redes, mas Deus, ele vai usar esse vídeo, se é a vontade dele, para chegar, alcançar os que tem que alcançar em nome de Jesus. Amém? Igual eu falei no início do vídeo, Deus, ele faz como ele quer, ele usa como ele quer, a obra é dele, nós somos só instrumento nas tuas mãos, na mão dele, para a glória dele. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e traga discernimento sobre a sua vida. Que essa palavra em nome de Jesus tenha trago claridade para a sua vida em nome de Jesus. Continue estudando a palavra do Senhor, aprofundando, buscando. Não coma tudo que te entregam, analisai tudo, reter o bom em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço grande.